Eu acho, de facto, definir o que é cultura científica é um desafio extraordinário, até porque é uma expressão que não é utilizada em todos os países e também é uma expressão que é utilizada com significados diferentes em diferentes países. E aqui em Portugal, cultura científica acho que acaba por designar um conjunto lato de atividades que vão desde a comunicação e a divulgação das ciências até ao envolvimento do público com a ciência. Acho que cultura científica é o rótulo que usamos para designar esse vasto leque de atividades e que tem sobretudo a ver com a interação entre o público, os não académicos, com a ciência que é feita em Portugal. Isto é um tema de estudo, não muitas pessoas em Portugal, somos algumas, não é assim uma matéria que tenha muita tradição, e é até uma matéria que está um bocadinho sobreposta entre o que é a criação de conhecimento científico sobre o fenómeno da cultura científica com a produção da própria cultura científica. Há muitas as pessoas que escrevem, que publicam, que investigam sobre cultura científica, muitas vezes são elas próprias praticantes, são divulgadores, comunicadores de ciência. E, portanto, às vezes as fronteiras estão um bocadinho esbatidas entre tomar a cultura científica como um objeto de investigação e como uma prática profissional. Quando se examinam as questões de cultura científica, não tomar a ciência acriticamente como um bem em si, como um valor supremo, como algo que está imune aos efeitos e às influências da sociedade e que é neutra, que é imparcial e que busca e encontra a verdade, talvez graças à minha formação de base em estudos sociais da ciência, eu sempre tive uma perspectiva bastante crítica sobre a cultura científica e acho que é positivo porque as pessoas, o público da ciência também tem e deve ter uma posição crítica em relação à ciência. E isto não é uma defesa acéfala do relativismo, de que tudo vale e que todos os conhecimentos têm exatamente o mesmo valor e que tanto faz ir a um xamã como ir ao médico. E do que muitas vezes os estudiosos de estudos sociais da ciência são criticados por isso, por serem demasiado relativistas, demasiado construtivistas, mas eu acho que é importante aplicar isso não só à análise da ciência enquanto uma prática social, mas também à análise da cultura científica e da divulgação da ciência enquanto prática. E enquanto uma prática que deve também ser crítica em relação à ciência, que não deve esconder ao público os aspectos menos positivos, os aspectos controversos, as incertezas, as dúvidas, as dissensões entre cientistas, até porque as pessoas hoje em dia têm dificuldade em acreditar que tudo o que sai do campo científico é neutro, verdadeiro e sempre em benefício da humanidade. Nós temos imensos exemplos de controvérsias, de casos de risco para a saúde pública ou para o ambiente, que têm por base desenvolvimentos técnico-científicos. E, portanto, já há um historial das pessoas perceberem que nem todos os cientistas têm as melhores intenções do mundo ou que nem todos os cientistas têm toda a verdade possível para tomar decisões sobre tecnologias que são novas, por exemplo. E aqui os estudos da ciência e a aplicação dos estudos da ciência ao tema da cultura científica, eu acho que é uma avenida de investigação muito interessante. Agora, eu acho que há alternativas a conhecer, de facto, a percepção do público sobre a ciência, que parte da aplicação de metodologias que são muito mais intensivas, que extensivas, e que são muito mais diretas no contacto com as pessoas. Nós, este ano, nós estamos a participar num projeto europeu exatamente sobre isso, sobre comunicação de ciência e como é que o público vê a comunicação de ciência, e nós optámos por uma metodologia qualitativa muito mais próxima, que foi fazer uma consulta pública, reunir 100 cidadãos portugueses ou estrangeiros residentes em Portugal e fazer-lhes estas perguntas diretamente e pô-los a discutir entre eles e esmiuçar as respostas. Portanto, não foi uma questão de estar a preencher cruzinhas num questionário, mas foi de facto pôr as pessoas a falar sobre ciência, a falar sobre a relação que tinham com a ciência e sobretudo em tópicos específicos. Não lhes perguntávamos sobre a ciência em geral, a ciência com maiúscula, perguntávamos sobre 4 tópicos que são relativamente polémicos,
como a questão das vacinas, as alterações climáticas, os OGM e as medicinas alternativas. E, portanto, as pessoas tiveram a oportunidade, sobre estes temas específicos, pronunciarem-se. Onde é que vão buscar informação de ciência, em quem é que confiam para lhe dar essa informação, como é que gostariam de receber informação científica sobre estes assuntos. De facto, nós vamos poder extrair do próprio discurso das pessoas como é que elas conceptualizam a ciência, como é que elas definem ciência, o que é importante para elas conhecer. Porque eu acho que às vezes, quando se fala de cultura científica, há uma normatividade muito forte. As pessoas devem conhecer ciência, as pessoas devem gostar de ciência, as pessoas devem interessar-se por ciência. E eu não sou nada partidária disso. Eu acho que a ciência é um recurso muito importante, é um recurso importante para a cidadania, é um recurso importante para o consumo. Há muitas justificações pelas quais as pessoas devem, de facto, ter acesso à informação científica. Mas eu acho que muitas vezes os cientistas e os comunicadores de ciência partem do princípio que toda a gente tem de se interessar por tudo. Que as pessoas, para terem uma base cultural decente, têm de saber de astronomia, têm de saber de matemática, têm de saber de química, e isso é impossível. Nós, os cientistas, também não sabemos. Eu sou profundamente ignorante e leiga em 99% das disciplinas científicas, tal como os meus colegas biólogos e os meus colegas astrónomos e os meus colegas engenheiros de materiais. São profundamente ignorantes em tudo aquilo que escapa à sua área de especialização. E, portanto, porquê é que nós devemos ter uma fasquia mais elevada para o público que aquela que temos para nós próprios? E porquê é que achamos que as pessoas têm de conhecer fórmulas matemáticas ou teoremas ou o que for, se isso não tem, de facto, aplicação na vida delas? E porquê é que nós nunca perguntamos às pessoas o que é que elas gostavam de saber sobre ciência? E isso é uma coisa que eu acho que há falta, não só nas práticas de cultura científica, mas também na investigação sobre cultura científica. Nós raramente nós gostamos muito de analisar a produção de cultura científica, os déficits de conhecimento do público e como é que devemos colmatar estes déficits. Agora, a questão do envolvimento, que temos de garantir que as pessoas se envolvam na ciência, na produção de conhecimento, mas também acho que falta-nos interrogar o que é que as pessoas querem, de facto. Porque é que isso não nos preocupa quando nós estamos a criar produtos de comunicação, de divulgação, ou mesmo de investigação, nunca fazemos a pergunta ao contrário, de o que é que as pessoas acham que é importante saber. Nós fazemos muitas afirmações, e isso é um problema, com base em hearsay, em evidências anedotais, em percepções que temos, e há muito pouco trabalho realmente feito de investigação sobre estes temas. Portanto, vale a pena, antes de se começar a promover, isto é muito importante fazer isto para combater as ideias anti-ciência, realmente perceber e estudar quais são os canais que chegam a diferentes públicos e quais são os formatos e quais são as mensagens que têm de passar. Mais uma vez é o que eu digo, é tentar perceber o que é que as pessoas querem saber e depois então pensar em maneiras de lhes proporcionar essa informação e não presumir que nós, que fazemos investigação ou que fazemos divulgação, somos nós que sabemos o que é melhor para elas. E isso também se aplica aos jovens, porque eu acho que nós achamos que para os jovens é sempre um discurso, um determinado formato, e depois para o resto da população é outro. E isto é bastante fluido e é bastante... Nós temos de conhecer bem as comunidades para quem estamos a comunicar, ou para quem queremos comunicar, e perceber o que é que elas querem, o que é que elas precisam, o que é que as preocupa, o que é que as motiva, para então lhes dar isso. E para isso é, de facto, necessidade de mais informação. E é uma coisa que às vezes me aflige, que de facto nós temos investido muito em divulgação de ciência em Portugal, temos a Agência Ciência Viva, são 20 e tal anos já de investimento e agora temos não sei quantos, 4 cursos de mestrado em comunicação de ciência, estamos a formar pessoas para fazer comunicação de ciência e ao mesmo tempo não há muito trabalho e investigação sobre isto. Por exemplo, os alfadados inquéritos à cultura científica, a última vez que foram feitos especificamente em Portugal foi em 1996. O próprio Eurobarómetro deixou de os fazer meados dos anos 2000. Nós temos muito pouca informação hoje em dia sobre
o consumo da cultura científica. Quem é que... Temos alguns estudos sobre quem é que vai aos museus? Ninguém. Ou só os estudantes, praticamente. É o que há. Mas temos muito pouca informação sobre, de facto, quem é que consome ciência, quem é que se interessa por ciência e que ciência é que lhes interessa. E, portanto, again, tenho sempre de voltar ao mesmo. Nós temos de estudar melhor estes assuntos. E temos de fazer uma avaliação mais criteriosa e mais exigente das atividades que fazemos de promoção da cultura científica. E acho que isso é algo que falta e algo que devia... Mas eu acho que isso é em quase todos os domínios de política de ciência. Acho que há muito pouca avaliação, há muito pouca reflexão e vai-se investindo, vai-se promovendo um programa disto, um programa daquilo, e depois há muito pouco trabalho que é feito sobre, então, quais foram os efeitos, quais foram os impactos. A avaliação de impactos é extremamente difícil de fazer, é custosa, é desafiante, mas eu acho que vale mais a pena fazê-la do que por simplesmente continuar a acumular trabalho feito sem nunca refletir sobre isso. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.